Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Foi um período difícil da minha vida. Eu trabalhava como montador de estandes em feiras e eventos. Passava o tempo todo viajando. Aliás, a maior parte do tempo passava em São Paulo. Eram raros os fins de semana que eu passava em casa com a minha mulher. E quando digo que foi um período difícil, é porque tudo aconteceu justamente quando a Cida estava grávida. Eu não queria tê-la deixado sozinha. Minha vontade, na verdade, era ter estado lá o tempo todo curtindo aquele momento tão especial ao lado dela. Mas, fazer o quê? Eu precisava trabalhar. Para complicar, a gente não tinha nenhum parente morando em Curitiba. Moravam todos no interior. Se acontecesse de ela entrar em trabalho de parto, por exemplo, assim, de uma hora para outra, a minha mulher só poderia contar mesmo com a ajuda dos vizinhos. E o problema é que ela não se dava bem com os nossos vizinhos. Mal e mal conversava com alguns deles. Olha, eu até cogitei a ideia da minha sogra vir passar uns tempos com a gente. Pelo menos assim. A minha mulher teria companhia e a ajuda de alguém da família, caso eu não estivesse por perto. Mas a Cida achou que não precisava. Até porque a sua mãe também tinha seus compromissos lá onde morava. De modo que fomos tocando desta forma. Ela grávida, sozinha em casa, e eu viajando, dando duro na rua. Repito, sei que não devia ter deixado a Cida sozinha. Até porque ela estava prestes a dar à luz. Só que eu não tinha escolha. Precisava trabalhar. Não bastasse ela estar grávida, ainda eram gêmeos. Ou seja, por um lado a alegria seria em dobro. Só que por outro, a despesa e a responsabilidade também seriam dobrados. Eu não podia ficar me dando ao luxo de enjeitar serviço. Como se diz, eu precisava dar água para os meus passarinhos que estavam prestes a nascer. Se eu ainda tivesse conseguido arranjar um emprego aqui mesmo, tudo bem, mas o fato é que não consegui. De modo que não me restou alternativa a não ser encarar aquele emprego. O que me deixava mais tranquilo é que a minha mulher sempre foi muito independente. Eu sabia que ela conseguiria se virar sozinha se a coisa complicasse. Lembro que eu tinha acabado de voltar de São Paulo, depois de 2 semanas de serviço pesado. Na verdade, fui só eu que vim. O pessoal todo da firma continuou lá, já que havia outras feiras para montar. Eu só voltei para Curitiba por causa da gravidez da minha mulher. Pelos cálculos, o bebê nasceria por aqueles dias. O problema é que quando cheguei, já tinha acontecido tudo. A gente não tinha o costume de ligar um para o outro todos os dias. Até porque o interurbano era muito caro. E também porque não havia telefone em casa. Quando precisava falar comigo, ela ligava para o celular do meu chefe. Cheguei em casa numa sexta-feira, naquela semana. A gente ainda não tinha se falado, mas ela sabia que eu estaria chegando por aqueles dias. Eu cheguei e já me deparei com aquela cena. Minha mulher sentada no sofá, assistindo televisão e fazendo tricô ao mesmo tempo. Já de saída, uma coisa me chamou a atenção. A barriga dela. Da última vez que eu a tinha visto, isso fazia o quê? Uns 10 dias, nem isso. A barriga da Cida estava enorme. Só que agora, cadê ela? Na mesma hora eu pensei, só podem ter nascido. Só pode. E foi justamente o que perguntei. Ué, Cida, vai me dizer que Deus, moleque, não aguarda. Eu perguntei aquilo, mas nem esperei resposta. Até porque a resposta estava na cara. Não tinha mais barriga. A minha ansiedade era tanta que eu joguei as minhas coisas ali mesmo no chão e corri lá para o quartinho que tínhamos preparado para os meninos.
Só que, quando cheguei, surpresa. No que entrei no quarto, havia apenas uma criança. Só um bebê. O outro berço estava vazio. Eu ainda fiquei ali procurando, olhando para todos os cantos, pensando que, sei lá, numa dessas, a Cida pudesse ter deixado outro bebê dormindo lá no nosso quarto. Só que não. Não era isso. Ela mesma esclareceu, sem que eu precisasse perguntar. O outro morreu já. Só o Marquinhos sobreviveu. Céu, como aquilo me doeu. Eu não soube nem o que falar. Eu não soube nem o que responder. Olha, ninguém pode imaginar o que eu senti naquele instante. Ao ouvir da boca da minha mulher que o nosso outro filho tinha nascido morto. A gente nunca espera uma coisa dessa. Foi, sem dúvida, um dos momentos mais doídos de toda a minha vida. Eu acho que, se não fosse pela Cida, que no final ainda me consolou, me confortou, olha, não sei o que seria de mim. Tamanha foi a tristeza que eu senti naquela hora. Ela, ao contrário, estava tranquila, conformada. Eu até estranhei, porque tudo tinha acontecido no domingo anterior, ou seja, fazia só 5 dias. Sei lá, mas a minha mulher, ela me pareceu calma demais para quem tinha acabado de perder um filho. Tá certo, tinha um outro para preencher o vazio, só que filho é filho. Todos são insubstituíveis. Por outro lado, foi até bom ver que ela tinha superado a perda, coisa que eu devo confessar, não foi fácil para mim. Quando perguntei por que ela não tinha ligado para o meu chefe, me avisando, ela respondeu resignada. Avisar para quê, Jaime? Ia adiantar alguma coisa? Eu não quis te preocupar. E outra, você não falou que estaria chegando hoje? Olha, eu sou um homem humilde. Eu não tenho estudo. Como o meu pai mesmo dizia, eu não passo de um burro chuco. Era assim que ele falava. E é verdade. Para escrever essa minha história, por exemplo, foi preciso eu contá-la pessoalmente para o pessoal da produção. Porque se precisasse escrevê-la do meu próprio punho, eu acho que não passaria da terceira linha. Eu nunca fui bom com as palavras. Não cheguei nem mesmo a terminar o primeiro grau. Ao contrário da Cida, que sempre foi inteligente, que sempre teve desenvoltura para lidar com qualquer situação. Como eu disse lá no início, a minha mulher sempre foi muito independente, sempre soube se virar sozinha, motivo pelo qual eu não me preocupei por estar trabalhando em outra cidade, mesmo ela estando naquela situação, grávida e prestes a dar à luz. Eu dizendo tudo isso, não estou querendo admitir que eu seja um idiota, uma pessoa estúpida, fácil de passar para trás. Mas eu tenho consciência de que, de certo modo, eu sou sim uma pessoa influenciável. Eu sou um rapaz do interior. Eu nasci no meio do mato. Vim pra cá ainda novo. A experiência que eu tenho da vida não é assim tão grande. Por isso, nessa altura, eu devo admitir. Devo reconhecer que vacilei. Para resumir, nem procurei saber, por exemplo, a causa da morte do menino, ou mesmo onde tinha sido enterrado. Na verdade, eu não procurei saber de nada. Não cheguei nem mesmo a falar com o médico da minha mulher, com o pai. Está abalado, está. Acaba não atinando para certas coisas. Ainda mais quando o assunto é triste, quando o assunto te dói.
Tá certo, eu fui omisso. Reconheço, fui. Ela me pediu para não me preocupar e eu não me preocupei. Devia ter ido atrás, saber dos detalhes, era aliás a minha obrigação como pai. Só que não fiz nada disso. Desse modo, fomos tocando a nossa vida, tentando esquecer aquele momento. Eu continuei naquela, montando feiras de cidade em cidade. Passava mais tempo no interior de São Paulo do que aqui em Curitiba, onde acontecia a maior parte das feiras. Sentia saudade da minha mulher, sentia saudade do meu filho. Eu chegava a comentar com ela que ia sair daquele emprego, que já não estava mais aguentando aquele tipo de vida, mais vivendo noutros lugares do que na minha casa. Mas a vida sempre me convencia de que ainda não era hora, que a gente precisava daquele dinheiro. E desse modo, eu fui segurando a barra, até que passou um ano. Ou ainda, não sei dizer. Até hoje não sei dizer se foi coincidência ou o quê. Até porque a minha mulher não sabia que eu estaria voltando naquele dia. Mas o fato é que quando cheguei ao centro para tomar o ônibus em direção à minha casa, encontrei um vizinho. A gente não se falava muito, até porque se via pouco. Mas no que me viu, ele foi logo puxando assunto. Nossa, Jaime, quanto tempo! O que aconteceu com você e a tua mulher? Se separaram por quê? Aliás, eu acabei de cruzar com ela ali na 15. Não sabia que ela tinha tido gêmeos. Incrível, como são parecidinhos, né? Olha, quando ele falou aquilo, deu assim um nó na minha cabeça. Como assim? Parecidinho. Como que ele podia saber isso? Se um dos meus filhos tinha nascido morto. E isso já tinha quase um ano. Olha, eu me senti tão ofendido que quase parti para a briga. Ô, Sérgio, que papo é esse, cara? Meus filhos eram gêmeos, sim, só que um nasceu morto. Brincadeira boba. Sabe quando a pessoa faz uma cara de espanto? Quando ele repetiu que tinha acabado de cruzar com a Cida na 15, acompanhada de um homem, cada um segurando uma criança no colo. Gêmeas. E gêmeas. Ele fez questão de frisar. Eu não sei nem o que dizer. Eu fiquei tão desgraçado. Mas eu fiquei tão atarantado que eu deixei ali no ponto do ônibus, falando sozinho. Lembro que andei por aquela rua 15 de cabo a rabo, procurando pela minha mulher. Fui e voltei 4 vezes, até que finalmente, ali pertinho, numa rua transversal, eu me deparei com aquela cena. Exatamente do jeito que o Sérgio tinha falado. Quando me viu, ela ficou tão branca que eu pensei até que fosse desmaiar. Olha, só Deus sabe como me dói chegar nesse ponto da minha história. Eu nunca imaginei que um dia fosse passar por um sofrimento tão grande. Olha como foi doído descobrir, e principalmente do modo como eu descobri, que toda a minha vida não passa de uma grande mentira. Para se ter uma ideia, eu não sei nem o que me deu na hora. Eu só sei que comecei a passar mal. Começou me dando uma vertigem. Sabe aquela tontura? Depois baixou a minha pressão e eu acabei perdendo os sentidos ali mesmo. Olha, Cida, até hoje não sei dizer qual é a parte mais triste da minha história.
Uma história construída, pelo menos da tua parte, à base de mentira, traição, safadeza, falta de compaixão até. Eu não entendo como que você conseguiu me enganar por tanto tempo. Mais de 2 anos. Mais de 2 anos. Como você pôde fazer isso comigo, filho? Como você pôde inventar que o nosso outro filho tinha nascido morto? Filho, aliás, que depois eu fiquei sabendo, nem era meu filho de sangue. Por que você mentiu para mim? Por que você me enganou? Olha, só me ocorre uma explicação para tudo que você aprontou. Você não tem coração. Você não tem sentimento. Meu Deus, brincar comigo do jeito que você brincou. Mentir para mim do jeito que você mentiu. Aliás, por que você inventou tudo isso? Será que você achou que seria mais justo me dar um dos filhos e o teu amante ficar com outro? Vai virar moda. Mulher que tem amante engravidar de gêmeos. Aí dá um dos filhos pro amante e dá o outro pro marido. Olha, eu não consigo entender o que se passou na tua cabeça. Eu não consigo. Meu Deus, não era mais fácil você abrir o jogo desde o começo? Falar que não me queria mais. Olha, não te amo mais, não te quero mais. Tô indo embora. Tô gostando de outra pessoa. Ou de repente nem precisava falar. Que fosse embora. Ia me doer. Eu ia estar ruim, claro que ia, mas... pelo menos eu não seria enganado como um bobo. Como um pateta. Precisava patrocinar essa palhaçada toda que você aprontou-se? Volto a dizer, como pai, sei que errei. E digo como pai porque eu me sinto o pai verdadeiro dessa criança. Sei que devia ter ido atrás, saber a causa da morte do bebê. Não fiz isso porque você me pediu para deixar quieto. Que tudo já tinha sido resolvido, arranjado. E eu tinha tantas coisas para me preocupar que acabei não indo atrás de nada. Confiei em você, na tua palavra. Também, meu Deus do céu, quando que eu ia imaginar que você estava inventando aquela história toda? Só que enquanto eu me matava de trabalhar para prover o nosso lar, você me traía. Traía, mentia, enganava. Eu sei que você sempre escuta esse programa. Foi até por isso que resolvi contar a nossa história aqui no rádio. Foi, aliás, o único modo que eu encontrei para chegar até você. Já que você sumiu no mundo, na companhia desse homem. Você destruiu a vida de um homem que todo o tempo só te quis o bem. Só te fez o bem. Hoje, tudo que vejo quando me olho no espelho é um farrapo, mano. Só escrevi essa carta para me despedir. Voltando lá para nossa terra. Quem sabe lá eu encontro um pouco de paz. Quando eles estiverem grandinhos, conta a eles um pouco de mim. Fale um pouco de mim. Não precisa contar toda a história, não. Até porque eu sei que você jamais assumiria toda a maldade que fez comigo. Conte pelo menos da minha existência. Apesar de tudo, não quero me ter um mal. Apenas fale que um dia, por um tempo bem curto, eu fui o homem mais feliz do mundo. Ter a meu lado um filho que eu pensava que era meu, e uma esposa por quem eu seria capaz até de dar a minha vida. Uma mulher que eu amava, mais do que a mim mesmo, de todo o meu coração. E que ingenuamente eu pensava que também gostasse de mim.